vamos contar sobre esse episódio aí do fim de semana. O Ernesto Araújo postou uma mensagem no Twitter dizendo que ele havia tido um encontro com a senadora Cátia Abreu e que nesse encontro, ela, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ela teria falado apenas em tecnologia 5G e do envolvimento dos chineses na tecnologia 5G e não teria mencionado o assunto vacinas. Depois desse tweet, o ministro Ernesto Araújo deixou ali no ar que o real interesse do Senado seria a licitação da tecnologia 5G e não vacinas. A senadora Cátia Abreu respondeu, ela não deixou barato e disse que o ministro das Relações Exteriores agia de forma marginal. Toda essa situação acabou deixando insustentável, como a gente viu aí, a posição do ministro, que hoje, no fim da manhã, pediu demissão do cargo, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, que ainda não respondeu se aceita o pedido de demissão do ministro. E Bolsonaro precisa fazer isso, aceitar para que ele seja considerado ex-ministro. Até o momento ele é ministro ainda das Relações Exteriores. Eles devem se encontrar novamente no fim da tarde e então a gente pode ter essa resposta. E todos os detalhes, repercussões, possíveis nomes de substitutos para Ernesto Araújo, você vê a partir de agora com a presença dos nossos analistas. Vamos colocar todos então aí na tela. Olá, boa tarde a todos. Yuri Pita, Igor Gadelha, Leandro Rezende, todos presentes acompanhando todo o noticiário desta manhã, que já começa bastante agitado. A gente teve que dar uma virada aqui no nosso jornal, que já estava sendo direcionado para outros assuntos, mas que você também ainda vai acompanhar aqui no Visão CNN. Bom, Igor Gadelha, a gente tem um processo de fritura que foi até relativamente recente, né? Começou a ganhar bastante força na semana passada, contra o ministro das Relações Exteriores. Ele tem sido considerado um entrave nas negociações de vacinas com alguns países do exterior, em particular a China, com a qual realmente o ministro tem tido diversos atritos aí ao longo do tempo. E agora, ultimamente, o Congresso Nacional se posicionou abertamente pela saída de Ernesto Araújo, né, Igor? É isso, Carla. Essa pressão ela começou já há algum tempo, mas na semana passada se intensificou desde aquela sessão no Senado Federal em que senadores ali independentes e da oposição cobraram expressamente que Ernesto Araújo pedisse demissão do cargo. Desde então, a pressão subiu, os presidentes da Câmara e do Senado fizeram cobranças públicas ao presidente Jair Bolsonaro pela mudança na política externa brasileira. E aí, ontem, no domingo, o ministro Ernesto Araújo publicou esse tweet que você citou aí, comprando uma briga ali com os senadores. Eu conversei com aliados de Ernesto Araújo, Carla, e eles dizem que aquele tweet de ontem, aquela mensagem no Twitter de ontem ali, comprando briga com a senadora Cátia Abreu, foi uma espécie de tudo ou nada do chanceler Ernesto Araújo. Ele percebeu que a situação estava muito ruim, muito difícil para ele, e tentou ali lançar mão, tentar mudar a narrativa da sua saída, dizendo que a pressão do Congresso Nacional pela sua saída se devia ao leilão do 5G, uma falta de posicionamento dele em defesa da China, da participação da China no 5G, e não pela questão das vacinas, como o Congresso vem alegando. E aí, ele também tentou, com aquele tweet ali, dar munição para a militância bolsonarista. Ele é um representante dessa ala mais ideológica do governo, ele tentou dar munição para a militância defendê-lo. Não foi suficiente, ele viu que a situação estava muito ruim e hoje de manhã chamou os seus secretários ali no Itamaraty, os seus principais assessores, e comunicou que iria pedir demissão. De lá saiu, foi direto para o Palácio do Planalto. A gente, inclusive, antecipou no Live CNN que ele estava indo para o Palácio do Planalto para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. E aí, então, apresentou esse pedido. É curioso, Carla, que nessa reunião com o presidente participaram ali outras pessoas, entre elas o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente e que vinha tentando defender ali a permanência de Ernesto, e também o assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, participaram daquela reunião. O fato é de que o presidente Jair Bolsonaro agora precisa decidir, né, se vai aceitar ou não. O que os aliados do presidente dizem? Que ele só quer anunciar algo oficialmente depois de definir quem será o substituto de Ernesto Araújo. Agora, Yuri Pita, boa tarde para você, bem-vindo. Depois dessa lista
né, que foi trazida pela Carla e pelo Igor, eu quero saber qual é o efeito prático desse pedido de demissão do Ernesto Araújo. Olá, Evandro, uma boa tarde para você, para a Carla, para quem nos acompanha no Visão, para os meus colegas também. Bom, o primeiro efeito prático, a gente precisa esperar a confirmação desse pedido de demissão, que ele seja aceito pelo presidente da República. Por um lado, o governo ali, caso aceite esse pedido, quer dizer, está claro que a situação política de Ernesto Araújo estava de fato insustentável e esse fim de semana foi a gota d'água, digamos assim, esse modo como ele se posicionou em relação à senadora Cátia Abreu, que além de ser uma senadora da República, como os outros 81, ela ocupa a presidência da Comissão de Relações Exteriores, o que é emblemático, e não por acaso, por isso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa da senadora, dizendo que era o Senado como um todo que estava sendo atacado com a mensagem de Ernesto Araújo. A grande questão agora é quem vai entrar no lugar se confirmada essa demissão. Por quê? Porque trocar um problema por outro problema, para usar uma definição que eu ouvi de um diplomata agora há pouco, não resolve. Essa é a grande questão. A crítica, a condução da política externa brasileira, e essa também é uma frase que o presidente do Senado dito, o problema não é de pessoa, é de condução, é de qual é a política externa brasileira. E neste momento, com tantas agressões aos principais parceiros de quem o Brasil mais precisa hoje, que são China, Estados Unidos, além da Índia, a Índia ainda tem uma relação mais amistosa com o atual governo, mas tanto China quanto o atual governo americano, houve problemas muito recentes e que fazem a diferença neste momento em que o Brasil precisa de vacinas, precisa de medicamentos, precisa de outros apoios para enfrentar a pandemia neste momento e tem pela frente um desafio enorme que já existia antes da pandemia e tem a ver com as questões do meio ambiente e das políticas ambientais. Então, o efeito prático que a gente está vendo hoje, Evandro, para voltar à tua pergunta bem diretamente, depende de quem for escolhido, caso seja confirmada a saída de Ernesto Araújo. Porque, a depender dessa escolha, não vão se resolver os problemas. Eles apenas vão mudar de nome, mas vão continuar sendo os mesmos. Bom, a gente acompanhou aquela sessão em que o Ernesto Araújo foi ao Congresso, ao Senado, para prestar esclarecimentos sobre justamente essa questão da política externa brasileira e se isso estaria trazendo problemas na aquisição de vacinas e, inclusive, na chegada daqueles insumos que são necessários até para as vacinas que são embaladas aqui, tanto pela Fiocruz como pelo Instituto Butantan. Leandro Rezende, essa sessão que foi no último dia 24, né? Foi a gota d'água para a saída de Ernesto Araújo? Oi, Carla, boa tarde para você, para o Evandro, para os meus colegas e todo mundo com a gente aqui no Visão CNN. Fui dar uma lida, né? O Senado faz ali um apanhado, são as notas taquigráficas que ficam ali, tudo que acontece, tudo que é discutido no Senado acaba sendo registrado e transcrito. E aí eu fui ler, de fato, como é que foi essa sessão. A gente está falando muito dela e eu fui ali ler para a gente trazer alguns detalhes do que foi dito naquela sessão para ajudar a quem está nos assistindo a entender qual é o contexto desse pedido de demissão do ministro Ernesto Araújo. Foi uma audiência ali de 5 horas e aí, Carla, Evandro, eu até fiz uma conta aqui para ver o sistema dos 5G, que foi mencionado ontem pelo ministro Ernesto Araújo num tweet, mas que não apareceu ali praticamente durante essa audiência. O tema 5G só apareceu em uma frase e foi mencionado 3 vezes. Em comparação, o tema das vacinas, a palavra vacina, aliás, apareceu 331 vezes durante os discursos dos senadores e do próprio Ernesto Araújo. E ali a gente teve diversas falas muito duras dos senadores cobrando a saída do ministro e aí fica muito claro, né, Carla, que a situação ficou insustentável. Dentre as falas mais duras que a gente tem é a da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que ela falou, peça para sair, dirigindo-se ao ministro Ernesto Araújo, e durma com a consciência tranquila que o Senhor vai ajudar a salvar vidas. Vários pontos da trajetória do Ernesto Araújo no comando do Ministério das Relações Exteriores foram questionados durante essa audiência pública.